Eu sou o pastor Siqueira e estou aqui para falar mais um pouquinho do amor de Cristo para a tua vida. Segunda-feira, dia 4 de outubro do ano de 2021. Mensagem de número 119. O desígnio de Deus. No livro de Provérbios 19, 21, fala da seguinte maneira: são os planos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. Desígnio, vontade ou intenção de desenvolver, de realizar alguma coisa. Livro de 1 Reis, capítulo 17, conta a história de um rei desobediente por nome Acabe e de um profeta obediente, chamado Elias. E Elias disse para este rei: vive o Senhor Deus de Israel, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E o Senhor disse a Elias, depois deste recado, que trouxe muito problema para a vida dele: vai e te esconde junto ao ribeiro de Querite, perto do Jordão. Você beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E ele fez conforme a palavra do Senhor. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E ele tomava água do ribeiro. No livro de Tiago, capítulo 5, verso 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele era como qualquer outro homem, mas tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. Mas eu vou contar também a história de um homem chamado Jó. Ele, que é conhecido pelas provações que teve que passar. Era um homem muito rico que vivia na cidade de Uz. Homem íntegro, honesto e temente a Deus. Tinha servos e servas para trabalhar para ele. Tinha 7 filhos e 3 filhas que morreram soterrados numa casa onde eles estavam festejando, como também tudo o que possuía, roubado, saqueado e mortos. O inimigo estava testando a fé deste homem, até que ponto resistiria sem negar o nome de Deus. A Bíblia fala que ele resistiu, obteve forças através da tua confiança. Confiança esta no Senhor. Satanás investe contra a saúde de Jó, mas não tinha permissão para tirar a vida dele. Foi colocado no corpo daquele homem uma doença que não era humana. No meio deste sofrimento de dor e gemido, aparecem os amigos, ele faz Bildade e Zofar. No início, teve o apoio e os cuidados deles. Eles ficaram com Jó durante uma semana, mas não se contentaram e começaram a acusar ele de ser infiel e adúltero, insinuando que ele estava sendo punido pelos teus erros. Eles vão embora e Jó fica somente com tua esposa, que ao passar do tempo se irrita com aquela fé diante de nada de melhora, e fala ao marido para amaldiçoar o poderoso e depois morrer. Mais adiante a restauração vem e Jó se levanta das cinzas e do sofrimento e recebe duplicado por tudo que perdeu. E ganha com o passar do tempo mais 10 filhos, totalizando durante tua vida 20 filhos. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor vai permanecer. São 2 histórias onde Deus estava presente, onde Deus estava ali
Mas o porquê desta diferença tremenda? Porque Elias, por 3 anos e meio, comia carne todo dia e tomava água fresquinha do ribeiro, sem sofrer, sem padecer. E enquanto isso, na outra história, Jó perde tudo. Os filhos morrem. A mulher fala para ele amaldiçoar aquele Deus. Os amigos os abandonam. Vem aquela enfermidade para completar a dor e o sofrimento na vida daquele homem. São 2 comparações. E quando nós olhamos para a nossa vida, quantas das vezes nós reclamamos? A gente não tem apoio, ninguém nos visita. Na hora do sofrimento, na hora da enfermidade, da precisão, da angústia, quantas vezes eu disse isso? Quantas vezes você já falou isso? E você olha para a vida de um irmão, de uma irmã, está comendo carne todo dia e tomando água fresca, sem precisar fazer nada. Meu irmão, ei minha irmã, tem lutas e provas que é somente nós e Deus. Ali era somente Jó, a esposa, e Deus. E de repente era somente Jó e Deus. Talvez está acontecendo isso na tua vida. Talvez já aconteceu isso na sua vida, de você ficar sozinho, não aparecer ninguém para te socorrer, não aparecer ninguém para poder estender as mãos, para te levantar, para te ajudar, para oferecer uma ajuda financeira, ou levar uma cesta básica diante de uma prova, de um sofrimento, de um desemprego. Ao contrário, apareceu pessoas que de início te ajudou para depois começar a jogar na sua cara e falar que você está passando por tudo aquilo ou por isso, porque você está em pecado, porque você sabe o que você fez e Deus está te punindo. Você sabia que nós nunca vamos entender a vontade de Deus, por mais que ela seja boa, suave e agradável sobre a vida do ser humano? Nós nunca vamos entender e não precisamos fazer força de querer entender, porque o amor dele é um só. Ele ama o branco, o preto, o rico, o pobre. Mas ele salva aquele que obedece, aquele que permanece, aquele que é fiel, aquele que faz a sua vontade. Não te incomode com o que está acontecendo na tua vida. Talvez você está passando por uma enfermidade, está passando por uma doença contagiosa, e a situação é terrível. Mas você não pode blasfemar em que me súbia. Você tem que continuar adorando a Deus, como fez Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e vai se levantar ao meu favor. E aconteceu, porque ele sabia que aquele Deus nunca o abandonaria. Teve situações de Sadraque, Mesaque e Abidnego, homens de Deus, não negou a sua fé, mas foi parar dentro daquela fornalha. Mas quem estava lá com eles? O próprio Deus. Não te desespere, porque o mesmo Deus que está com aquela pessoa que aparentemente está vivendo dias melhores, é o mesmo Deus que está contigo nesses dias piores. Por quê? Porque logo, logo você vai sair desses dias piores. Não foi assim que aconteceu com Jó? Ao contrário de Elias, a vida boa de 3 anos e meio acaba, porque além dele fazer aquele povo sofrer com aquela seca, que nem o orvalho não caía à noite naquelas terras, o rio também secou para ele. E ele teve que sair dali e ser sustentado por uma viúva.
Você entendeu como as coisas deu uma volta na situação de Jó e a situação de Elias? E eu profetizo na tua vida que a tua vida também vai dar uma volta de 90 graus. E Deus, ele vai te levantar, vai te abençoar, vai te colocar de pé, porque a vontade dele é que você seja feliz. Continue agradecendo a ele na prova, na luta. Continue louvando a ele na enfermidade, mesmo que a sua carne não aguenta fazer isso, mas o teu espírito que se dobre diante do poder de Deus e ele vai te exaltar na hora certa. Quero que você tenha uma semana abençoada, mas também eu quero que você tenha uma semana de obediência sobre a vontade, os desígnios de Deus sobre a tua vida. Te valorize mais. Você é uma pessoa importante. Você é uma pessoa importante para Deus. Te valorize mais. Ouça essa mensagem umas 3, 4 vezes e você vai entender o que Deus está querendo na sua vida, o que Ele está fazendo na sua vida e o que Ele espera de você. Que Deus abençoe, uma boa semana. Eu sou o pastor Siqueira e estarei contigo novamente na quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço, bom dia.